Glória a Jesus. Vamos nos assentar. Eu já quero dizer para a igreja também que eu estou usando o meu presente hoje. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 127. Salmo 127. Nós vamos ler os 5 versículos deste salmo. Salmo 127. Vamos lá, o salmista, no capítulo 127, verso 1, diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, e aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor. Passado, eu compartilhei com vocês e pedi que os irmãos estivessem em oração durante a semana, porque nós teríamos o acampamento das nossas crianças. E eu disse para vocês que este acampamento, ele tinha um propósito muito específico, e a nossa oração, junto com o Ministério Infantil, é que de fato fosse um marco na nossa igreja, este acampamento, e com a finalização no culto de hoje. E talvez você possa estar pensando: poxa, pastora, mas eu não tenho mais meus filhos pequenos, meus filhos já não estão lá no Ministério Infantil sendo ministrados. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, minha filha já está crescendo. O que o Senhor tem gerado no meu coração já tem muito tempo, eu já tive a oportunidade de conversar com os pais, é que chegou um tempo também da igreja ser despertada para evangelizar as nossas crianças. Então, as nossas crianças, muitas vezes eu já ouvi falar: a criança é o futuro da igreja. É sim, vão ser em nome de Jesus, mas como é gostoso a alegria que elas trazem para a igreja. Então, essa responsabilidade de tudo que nós vamos falar aqui agora, ela não é apenas dos pais, do responsável, daqueles que estão educando as crianças, mas é a responsabilidade da igreja, porque eu acredito que à medida que a igreja vai tomando o conhecimento da proporção dessa responsabilidade, o Senhor vai nos mandando crianças e nós vamos alcançando famílias para o reino do Senhor. Então eu quero, em nome de Jesus, que todos vocês entendam o que nós estamos fazendo aqui essa noite, a direção dessa palavra, a direção do que nós cremos então como ministério infantil. E eu já vou logo dizendo também que nós vamos ter um super lançamento hoje também, que vai ser um marco também para nós e para as nossas crianças. Mas então, este texto de Salmo 127, ele começa dizendo que se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, se o Senhor não fizer o que Ele faz, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus, sustentador de tudo, em vão, não adianta, é inútil o trabalho daqueles que tentam fazer algo para que a situação, ou para que a vida vá bem, para que a situação fique melhor, ou para que haja prosperidade, para que haja resguardo, para que haja cuidado. A palavra do Senhor, do salmista, que diz
ele está falando no início do Salmo sobre o cuidado de Deus para conosco. O cuidado de Deus para com a nossa igreja. O cuidado de Deus para com a sua casa. Tudo bem, pastor, eu sei que Deus cuida de mim, glória a Deus, ai como Deus cuida de mim. Mas da maneira que o salmista está dizendo, ele está dizendo assim, olha, não adianta você se lascar todinho trabalhando. Não adianta você trabalhar de dia e de noite, acordar cedinho, dormir muito tarde. Não adianta você perder a sua saúde. Se você não entender que quem cuida de você é o Senhor. Não adianta você se resguardar de todos os lados e se proteger de todos os lados para que nenhum mal te sobrevenha se você não entender que quem guarda a sua vida é o Senhor. Veja bem, a palavra não está dizendo que você não tem que trabalhar. A palavra não está dizendo que você não tem que se guardar. A palavra não está dizendo que você tem que ser prudente. O que a palavra está dizendo é que você precisa fazer tudo isso, mas entender que nada, absolutamente nada que você faça na força do seu braço é o suficiente para te livrar de todas as coisas. Apenas o Senhor é o Deus cuidador que te livra e te guarda de tudo que você precisa. O salmista, ele começa dizendo assim: olha, não adianta você tentar guardar e proteger o que é de valor. Não adianta você guardar e proteger o que é de mais valioso para você. Não adianta você trabalhar, levantar de madrugada e trabalhar para conseguir o pão, para dar para aqueles que têm valor para você. Se você não entender que você faz tudo isso por causa do cuidado de Deus. O que o salmista está dizendo não é apenas que Deus cuida de nós, mas que os nossos olhos, a nossa mente, os nossos olhos precisam de ser desvendados e a nossa mente precisa ser aberta no entendimento de que nós dependemos do Senhor. Porque muitas vezes nós dizemos, eu dependo do Senhor, mas está lá trabalhando incansavelmente na força do seu braço, naquilo que Deus já disse para você descansar. Eu dependo do Senhor, mas muitas vezes eu e você estamos lá incansavelmente, ou muito cansados, preocupados com uma situação que Deus já disse para você descansar. Tudo que há de valor para você, tudo que tem valor na sua vida, tudo que você tem, vem de Deus, e é Ele que cuida. Então o salmista, ele começa o salmo dizendo assim, para que então, lá no verso 3, ele diz assim, herança do Senhor são os filhos. Por que isso acontece? O salmista, ele dá como se, não é uma introdução, mas o salmista, ele começa dizendo que tudo que nós temos é dádiva do Senhor e tudo que nós temos é o Senhor que cuida. Para então ele começa a dizer que a herança do Senhor é os nossos filhos, ou seja, todas aquelas outras coisas que ele já disse, que são dádivas do Senhor, que Deus cuida, que Deus guarda, a herança também faz parte disso. Eu me lembro quando eu engravidei da Anelisa, nós oramos muito para ter a Anelisa. E eu me lembro quando o Senhor, eu já vi isso muitas vezes em muitos lugares, mas quando Deus fala, é diferente. Quando o Senhor disse assim para mim, Thaís, ela não é sua. Você é apenas mordomo na vida dela. Ela é minha. E eu estou te dando para cuidar dela. Os nossos filhos, eles são dádivas do Senhor para nós. Quando eu digo isso, igreja, eu estou falando de todo mundo que é filho. Porque muitas vezes quando nós lemos essa passagem, a gente sempre pensa nas crianças. Mas todos que somos filhos, somos dádivas do Senhor. E sabe o que é mais lindo? Todos somos filhos de um Pai, do Abba, do Pai da eternidade. Todos nós somos herança do Senhor. Você é a herança do Senhor. Você é dádiva do Senhor. E como o salmista aqui diz, se você é herança, o Senhor está cuidando de você. Se você é herança, o Senhor está te guardando. Se você é herança, o Senhor é que vai te dar o pão que você precisa. Mas então, essa herança, o salmista está dizendo que a herança que o Senhor dá são os filhos. A herança também são dádivas dadas por Deus. Mas o que é herança?
Eu esqueci de dizer para a igreja que essa ministração é uma continuidade do que eu preguei ontem para as crianças. Porque eu senti no meu espírito, não adianta eu dizer para as crianças o que elas precisam, o que Deus quer que elas sejam no reino, se a igreja que vai conduzi-las nisso, não entender também. Então, ontem eu perguntei para as crianças, o que é a herança? Eu não sei, que ele levantou e falou assim, é o que os nossos antepassados nos deram. Meu Deus, de onde ele tirou essa antepassados? O que é herança? Herança é o que o herdeiro recebe, sem necessariamente ter trabalhado arduamente por aquilo. Ele recebe de graça, ele recebe como dádiva daquele que está dando a herança. Quem dá herança? Biblicamente dizendo, quem dá herança é o pai, que dá herança para o filho. O filho não precisa fazer nada para receber essa herança. Os nossos filhos, então a palavra está dizendo, olha, eles são dádivas, primeiro que a palavra do Senhor diz, eles são presentes, e nós não precisamos fazer nada para que o Senhor nos dê essas dádivas. Nós não precisamos fazer nada para que o Senhor nos dê esses presentes. Isso é herança. É aquilo que, neste caso aqui da palavra, é aquilo que é recebido exclusivamente de Deus, que não é fruto do trabalho do herdeiro. Larissa, eu sempre esqueço o nome dele, é Paulo. Acertei. O Paulinho é uma herança que Deus te deu. É uma dádiva que Deus te deu. Você não precisou fazer nada para merecer isso. Ele te deu para que você seja mordomo do Senhor na vida do Paulinho. Como igreja, meus irmãos, nós precisamos entrar nesse entendimento. Como igreja, nós precisamos entender as preciosidades que são os nossos filhos. E quando nós chegamos à maioridade na terra mesmo, e eu estou falando aqui com quem já é pai, com quem é maior, com quem é maduro, é responsabilidade nossa fazer com que as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes caminhem num propósito divino. Irmãos, isso é responsabilidade da igreja. Isso é responsabilidade de homens e mulheres de Deus que diz, Senhor, eis-me aqui para ser a sua igreja. O que é a igreja? É a representação do reino de Deus na terra. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos crer nisso. Hoje nós estamos num culto especial para o ministério infantil, para as nossas crianças, mas aqui estão os nossos jovens, igreja, eles são a nossa herança. Nós temos a responsabilidade cristã de ensiná-los, de mostrá-los o caminho para que eles realizem o propósito de Deus na vida deles. Isso é responsabilidade da igreja. Você pode dizer, é minha responsabilidade. Pastor Israel, na quarta-feira, ele ministrava, ele dizia assim, olha, algo que nós cremos muito, olha, Deus não procura culpados, Deus procura responsáveis. E muitas vezes nós ficamos procurando culpados. Por que fulano desviou? Por que ciclano saiu da igreja? Por que isso? Por que aquilo? Quando na verdade a pergunta é outra. O Senhor não está perguntando quem é culpado aqui. O Senhor está perguntando quem é responsável por essa geração. Quem é responsável por orar por essa geração? Quem é responsável por guiar essa geração? Quem é responsável por abençoar essa geração? E eu e você precisamos como igreja dizer, gente, eis-nos aqui, Senhor, somos nós. Nós somos os responsáveis por essas dádivas que o Senhor tem nos dado. Nós somos os responsáveis por esses filhos que o Senhor tem nos dado. Eu não posso dizer, minha filha é pequena. Quem é pai aí do juvenis, que se vire. Responsável é ele. Sabe aquele... Quando os nossos filhos eram pequenos, a gente estava cansado, eu queria dar para minha mãe, né? Aí minha mãe falava assim para mim, quem pariu o Mateus, como que é? Quem pariu o Mateus que o balance. Essa frase está aniquilada no meio de nós. Não existe isso no meio de nós. Val, seus filhos já estão criados, né?
Hoje eu brincava com a avó e disse assim, gente, o dia que a gente não vê a Val com uma sacola e com EVA na mão, ela está com febre. E a Val está aqui incansavelmente ministrando às nossas crianças. 2 filhos, com os 2 filhos criados. É entendermos a nossa responsabilidade. É entendermos a nossa responsabilidade. Pastora, mas eu não tenho jeito de lidar com criança, eu não tenho jeito de lidar com jovem, com adolescente. Mas é nossa responsabilidade orar. É nossa responsabilidade, se for preciso, jejuar. Porque são as nossas heranças, a palavra do Senhor são os filhos. Mas a palavra também do Senhor, ela diz que os filhos são herança do Senhor para nós. Mas lá no verso 4, ela também diz que os nossos filhos, essa herança, são como flechas na mão do guerreiro. Algumas traduções, e a melhor tradução é como flecha na mão do valente. E o que é alguém valente? É alguém corajoso, é alguém destemido, é aquele que mata no peito. Quem é mãe, quem é pai, aqui sabe. Eu já vivi mamãe diz com a Elisa que eu não sei de onde eu tirei força por ela. Esse é o valente. Só que esse tem que ser o olhar de todos nós. Viu alguém dos nossos filhos, os filhos da casa sofrerem? Somos valentes por ele. Somos guerreiros por ele. O que esse valente, que o salmista diz? O valente é aquele que tem destreza para aquilo que faz. E a palavra do Senhor está dizendo que essas heranças, os nossos filhos, eles são como flechas na mão desse guerreiro, na mão desse valente. Mas agora nós já falamos da herança, e ontem eu falei para as crianças que elas são as flechas e que elas são a herança. Mas agora eu quero falar sobre o guerreiro. Agora eu quero falar sobre o valente. Porque existem coisas que são óbvias, mas elas precisam ser óbvias na nossa vida. Uma flecha sem o valente, a palavra do Senhor diz que elas são flechas na mão do valente. Uma flecha sem o valente vai para algum lugar? Mas o valente, ele também não pode ser qualquer valente, não pode ser qualquer um. Ou seja, tem que ser valente. Tem que ser guerreiro. Tem que saber o que faz. Tem que saber o que tem que fazer. Tem que saber para onde ir. Tem que cuidar. Tem que olhar. Tem que prestar atenção. Tem que ensinar. O salmista ele está falando aqui de guerra mesmo. Os pais que ensinam os filhos com valentia a irem para a guerra. Glória a Deus, essa não é mais a nossa, em nome de Jesus não vai ser, a nossa realidade. Mas nós estamos falando aqui de algo espiritual. Nós precisamos ser espiritualmente valentes e guerreiros. A pergunta para mim, a pergunta para você essa noite é: você é um valente? Você é um guerreiro? Você é um homem, uma mulher madura, onde nossas crianças, os nossos jovens olham para você e dizem assim: eu quero ser que nem ele, eu quero ser que nem ela. Deus, eu vejo unção na vida dessa pessoa da minha igreja, eu quero isso para mim, Deus. Porque é isso que o valente, o guerreiro faz. Se o valente e o guerreiro não tiver destreza, ele não vai jogar a sua flecha muito longe. Se o valente e o guerreiro não tiver o coração no coração do Senhor, ele não ensinará a flecha a ir para o coração do Senhor. E eu e você como igreja, meus irmãos, precisamos ser este valente, este guerreiro. Eu e você precisamos nos posicionar com valentia no reino de Deus. Se nós queremos que as nossas crianças, que os nossos filhos, as nossas heranças sejam como flechas, assim tem que ser. Cadê o Marcão? Eu falei que ia pegar ele. Vem aqui, Marcão. Vamos ilustrar isso. Vamos ver se o Marcão está valente. Marcão, a palavra do Senhor diz aqui que feliz o homem que enche deles a sua aljava. O guerreiro, ele tem uma aljava. Vem aqui, Marcão. E eu vou te dar uma aljava muito condizente com a sua postura de homem. Põe aí sua aljava, Marcão.
endurece a sua aljava. Ó, imagina que aqui tem um monte de Miguel e Arthur. Um monte. E aqui está o seu arco imponente. Um valente, ele precisa ter destreza para usar o arco. E esse arco aí está te ajudando, que tem até onde encaixar. O valente, ele precisa ter destreza para manejar o arco. Meus irmãos, o que é o arco? É a palavra do Senhor. Você precisa ter destreza para usar a palavra do Senhor na vida dos seus filhos. Agora, Marcão, você vai ali, ó. Ali no meio da cruz. Ali, ó. O valente que tem destreza, ele sabe para onde... Aí, tá bom, Marcão. Ele sabe para onde lançar, ele sabe a direção que tem que lançar, ele sabe a posição, ele sabe também a força com que ele tem que lançar. Marcão, você vai acertar esse alvo aqui agora. Não vai largar o Java não, filho. Você tem que ficar com o Java. É isso que... Ó, que bom. É isso que a gente faz. A gente vai deixando. A gente vai deixando. Porque está difícil, pastora. Está difícil ser inspiração. Está difícil ter força. Vai, Marcão. Mais um, Marcão. Mais um, Marcão. Para de reclamar, Marcão. Caríssimo, meu arco e flecha. Super potente. Super profissional. Não é em mim não, Marcão. Pode vir. Vamos aplaudir a vida do Marcão. O valente precisa ter destreza. O valente precisa olhar a sua aljava e entender que são as únicas flechas que ele tem, que ela tem, e que ele tem que acertar. Não pode fazer que nem o Marcão. Essa é a igreja, meus irmãos e minhas irmãs. Essa aqui é a palavra da verdade. E é com ela, é vivendo nela. Não é só ensinando, não é só doutrinando. É vivendo a palavra da verdade. Que as nossas flechas vão para onde nós determinarmos. E por que para onde nós determinarmos? Porque à medida que nós nos enchemos, à medida que nós vivemos essa palavra, nós ouvimos do Espírito para onde quer que nós direcionamos nossas flechas. Outra coisa, igreja, nós precisamos nos atentar ao que nós temos na nossa aljava. Nenhuma delas podem ir para outra direção, senão a direção que nós mandamos. Eu quero chamar já o ministério. Nenhuma delas, nós não podemos perder nenhuma delas. Entenda isso, igreja, nós somos responsáveis por todas elas, todas essas flechas. É responsabilidade nossa. E é claro que foi uma brincadeira, uma ilustração, mas o Marcão ficou aqui. Não dá, é muito difícil, é muito leve. E às vezes a gente faz isso com Deus. Deus, não dá, está muito difícil, eu não estou tendo força, eu não sei como faz, eu não sei para onde vai. Nós somos valentes treinados. O Senhor quer te fazer valente e treinado. O Senhor quer fazer dessa igreja valentes treinados. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é uma responsabilidade para você lá na sua casa, sabe, com seus filhos, com as suas filhas, que ainda moram com você, estão ali, sob a sua supervisão ainda, mas essa é uma realidade para nós como igreja. Como ministério infantil, nós temos entendido de Deus um propósito, uma missão específica, e nós já estamos traçando essa missão e esse propósito para que haja clareza para nós e para a igreja.
E nós entendemos que as nossas crianças são flechas nas nossas mãos. Como eu disse, todos os nossos filhos, mas agora especificamente, nossas crianças são como flechas nas nossas mãos. E ontem elas foram ministradas que elas são uma flecha, e a flecha precisa ser obediente para onde ela é mandada. Além delas serem ministradas, nós já temos orado por isso, nós já temos orado para que o Senhor gere isso no coraçãozinho delas e no coração da igreja. Nós temos tido um entendimento, e é tão lindo que só tem 2 meses que nós estamos aqui, e quando eu fui compartilhar com a Dani, que é líder do ministério, o que eu entendo para as nossas crianças, ela, pastora, glória a Deus, porque é isso que Deus tem colocado no meu coração. Nós entendemos que as nossas crianças, elas podem sentir, elas podem perceber o Espírito Santo hoje. E eu quero dizer algo para você. Eu sei que isso já tem acontecido, mas ontem eu ministrava a vida delas, eu chamei elas no altar, e o que nós vimos foi crianças chorando, crianças orando. Deus está fazendo algo nas nossas crianças. E nós estamos vivendo aqui essa noite um marco de algo que já tem acontecido. Mas nós estamos estabelecendo visivelmente o que já está acontecendo no Espírito e na graça, no coração de cada uma delas e do ministério infantil desta igreja. Que todos nós possamos entrar neste entendimento. No propósito, na missão do ministério infantil desta igreja, de levar as nossas crianças a entenderem a adoração, a entenderem a palavra do Senhor, a entenderem o quanto elas são importantes, a entenderem que agora mesmo elas já podem ouvir o Espírito Santo, a entenderem que Deus tem um propósito na vida delas.